Olá pessoal, eu sou o Fernando Nardini e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos repassando tudo o que aconteceu nessa rodada maluca que foi a semana 9 da NFL. Como eu ouvi de um especialista dizendo que nessa rodada, se você segue alguém, você acompanha o trabalho de alguém que fala de Fantasy Football, esse cara foi bem na semana, acertou, desconfia, pula fora que essa semana não tem... Ocorreu tudo do contrário. A gente viu derrota dos Bills para os Jaguars, o Denver Broncos viajando até Dallas e foi praticamente um shootout, né? O Dallas fez pontos só em garbage time. Tivemos também outros resultados absurdos, malucos, e uma pontuação que, olhando para ela, foi bem abaixo do que em outras semanas. Além de fazer esse review da semana 9, também vamos trazer algumas opções de streaming de quarterbacks, de defesas e waivers. Mas antes, falar um pouquinho aqui das notícias, principalmente notícias mais chatinhas, né? Notícias de lesões que sempre vêm e nos acompanham na nossa primeira edição semanal do nosso podcast. Primeiro, Trevor Lawrence sofreu aí uma lesão de grau baixo no tornozelo. Vai estar limitado nessa semana, mas a princípio não há problemas para a semana 10, quando a equipe enfrenta o Indianapolis Colts. Will Fuller, wide receiver do Miami Dolphins, segue tendo seus problemas e está de fora, oficialmente fora do Thursday Night Football, quando a equipe enfrenta o Baltimore Ravens. Tua Tagovailoa também não é certeza de se vai a campo ou não. Até tem uma história engraçada sobre o Tua. Quem acompanha lá os stories, eu sempre posto qual que é o meu elenco que eu vou colocar no Scott Fishbowl, e se vocês tinham percebido, tinha o Trevor Siemian naquele lineup, mas de última hora, quando eu soube que o Tua estava fora e eu vi o Jacoby Brissett nos waivers, o que o espertão fez? Botou o Jacoby Brissett. Resultado, perdi por uma diferença de pontos que, se o Trevor Siemian tivesse ficado, eu teria vencido. Então, se para começar bem a semana. Outra notícia aqui, Antonio Brown segue numa botinha, né? Segue utilizando a botinha no pé, então provavelmente deve estar fora da próxima semana. Nessa semana 9 a equipe esteve de folga junto com o Washington, né? Mas na semana 10 ainda é incerta a situação do Antonio Brown. Chase Edmonds, ele sofreu uma lesão grave no tornozelo, deve perder algumas semanas, em torno de 3 a 4 semanas. Com isso, James Conner deve se tornar cada vez mais... atualmente, James Conner é o 8º melhor running back da temporada. Quem apostou nessa situação... Eu cheguei, na off-season, eu cheguei a ficar bem animado com a situação do James Conner, mas eu não apostei tanto na época de draft. Eu achei que o Chase Edmonds realmente mais próximo do draft teria um volume maior, como se esperava, e realmente o James Conner mostrou que ele ainda tem gasolina no tanque, ainda pode ser aí um running back 1. Um pouquinho, chama atenção um pouquinho a situação o Eno Benjamin, mas eu não vou destacar ele nos waivers, acho que tem umas outras opções melhores que ele, pelo menos até o momento. Michael Gallup deve retornar aos campos nessa semana 10 diante dos Falcons. O wide receiver do Dallas Cowboys perdeu aí algumas semanas com uma lesão na panturrilha, algumas semanas, várias, né, porque ele lesionou essa panturrilha na semana 1. Eu acho um bom nome se ele estiver disponível nos waivers aí. Também não é um nome que eu vou levantar depois, mas eu acho que ele tem assim um estilo de fantasy football, vamos dizer, próximo do que um Van Jefferson pode lhe trazer lá pelos Rams. T.Y. Hilton continua no protocolo de concussão. A gente ainda não sabe se ele vai estar disponível ainda nessa semana, se vai poder treinar. Pelo menos essa é a expectativa do Frank Reich, que ele possa progredir e treinar ainda no final desta semana aqui para estar à disposição no próximo jogo. Kyler Murray tem ainda o status incerto em relação ao seu jogo na semana 10. Isso de acordo com o Cliff Kingsbury, então podemos ver aí Colt McCoy mais uma semana. David Montgomery oficialmente ativo para esse jogo do Monday Night Football. Há quem diga que ele vai ter um
uma espécie de comitê junto com o Khalil Herbert, já que o calouro se destacou nesses jogos onde ele foi acionado. Eu não sei, eu acho que o time vai voltar, se não nessa semana, né, muito em cima. A gente já teve uma situação nessa semana que eu vou te dizer que, olha, é sacanagem. O Jeff Wilson foi ativado, a gente criou uma expectativa e acabou que ela não se... O Jeff Wilson não correu nenhuma vez no jogo. Aí tu vai ver se na semana que vem o Jeff Wilson não vai ter 50%, 60% dos snaps. Pode anotar aí já. Sam Darnold continua considerado, na verdade, né, não continua, dia a dia em função de um problema no ombro. Ele poderia nem ter jogado, né? Se falou muito na semana que o PJ Walker poderia ser o titular, e ele segue com esse problema aí no ombro, pode ser que não atue na semana 10. É uma situação para se monitorar durante esta semana. Zach Wilson com problema no joelho, não deve ser aí, a equipe não espera contar com ele tão cedo, quer que ele se recupere bem. E o nosso querido Robert Saleh, o head coach do do New York Jets, disse que na quarta-feira, então até o próximo podcast, saberemos quem será o titular na próxima semana. Chris Carson permanece na Injury Reserve com problema no pescoço, não voltará aí pro Monday, não retornou nessa segunda-feira, na verdade, né? Ele tá desde a semana 4 com esse problema e ainda não se sabe aí se ele vai retornar para a semana 10. Dwayne Eskridge, wide receiver do Seattle Seahawks, voltou aos treinamentos vai voltar aos treinamentos na quarta-feira. Isso aí. A notícia estava meio estranha, porque dizia que ele retornou aos treinamentos, mas aí logo em seguida dizia, não, ele retornou, mas ele não treinou, ele vai treinar na quarta-feira apenas. Então se você aí joga em ligas mais profundas e acha que o Eskridge tem uma chance, eu acho que não. DeAndre Hopkins com o hamstring considerado dia a dia ainda também, então não sabemos se ele vai estar disponível na semana 10. Esperamos que ele se recupere bem, né, porque hamstring, essas lesões na coxa aí são bem chatinhas. Corey Davis deve jogar na semana 10, o wide receiver do New York Jets tem um problema no quadril, ficou de fora aí de algumas semanas já, e agora, quem sabe, aí ele pode voltar e pode ter, de repente, com Mike White em campo, né, a gente viu o Mike White fazendo aí chover. Se não tivesse machucado no jogo no Thursday Night Football, com certeza seria um jogo bem mais interessante. E o Tevin Coleman, running back do New York Jets, que também está perdendo um tempo aí por hamstring, a gente está vendo muito Michael Carter, a gente está vendo Ty Johnson, deve retornar na semana 10. Agora, o que ele vai... Como ele vai ser utilizado nessa semana 10 é uma incógnita. E uma outra notícia aqui bem interessante, essa sim, Russell Wilson deve retornar para a próxima semana. Até se cogitou aí o Geno Smith, de repente, na próxima semana. Cheguei a pensar no Geno Smith para a questão do streaming, mas até por ele enfrentar o Green Bay, eu não coloquei ele como streaming. E logo à tarde saiu a notícia de que Russell Wilson deve voltar no jogo contra os Packers. Antes de falarmos aí de todo esse review da rodada 9, lembrar você, siga-nos no Instagram, @fantasyfutebolista, no Facebook é fantasyfutebolista, você encontra lá fácil, e também no Twitter _futebolista. Siga-nos também, assine, melhor dizendo, este podcast nos melhores agregadores, seja no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Deezer, no Amazon Music ou nas outras 8 plataformas onde até agora eu acho que ele está. Ou pelo menos eu já encontrei ele aí em 13 plataformas diferentes, então tem para todos os gostos. É engraçado que tem um site que eu não sei como é que ele exatamente funciona, mas ele traz assim dados e temos espectadores na Nova Zelândia, então um abraço aí para quem, ou é na Suíça, agora não lembro, mas enfim, um abraço para você que ouve este podcast fora do país. Vamos falar de coisa ruim? Não, coisa boa, semana 9 da NFL. Review da rodada. Começando lá pela quinta-feira passada, Thursday Night Football, vitória do Indianapolis Colts, 45-30
num jogo onde os Colts simplesmente pararam de jogar em certa altura do jogo, né? Tivemos um Mike White começando muito bem a partida, com o touchdown que ele fez, ele inclusive passou a quantidade de touchdowns que o Zach Wilson lançou na temporada inteira. O Mike White em um jogo e mais um pouquinho aí lançou mais do que o Zach Wilson até agora. Tivemos destaque para o Carson Wentz pelo lado dos Colts, né? 24,18 pontos, ótima pontuação, um dos bons quarterbacks na semana, e o running back, grande destaque, né? Jonathan Taylor, 19 carregadas, 172 jardas, 2 touchdowns, mais 2 recepções para 28 jardas, teve um fumble, mas isso não atrapalhou sua pontuação. Michael Pittman foi destaque no jogo aéreo, pontuação aí até relevante, né? Não de como ele teve na outra semana, mas uma pontuaçãozinha boa nas suas 5 recepções para 64 jardas, um touchdown. Se não fosse o fumble, quem sabe poderia ter sido um pouquinho melhor. Jack Doyle fez um touchdown, mas apenas uma recepção para uma jardinha, não chegou a ser relevante o tight end dos Colts. Do lado dos Jets, já tinha falado do Mike White, mas o Josh Johnson, veterano Josh Johnson, passou das 300 jardas, 3 touchdowns, uma interceptação, passou 41 vezes a bola. No total, aí os dois quarterbacks somados passaram 52 vezes. É muita coisa, o time esteve atrás do placar, por isso não vimos tanto os running backs atuarem. Pelo menos o Ty Johnson teve aí uma pontuaçãozinha que lhe rendeu uma pontuação de running back 2, Michael Carter um pouquinho abaixo, mas o destaque mesmo da partida, pelo menos no jogo aéreo, né, das duas equipes, foi o Elijah Moore, 7 de 8, 84 jardas e 2 touchdowns para o calouro, sua melhor exibição até aqui, foi muito bem mesmo, mostrou coisa boa, mostrou que tem futuro com um bom quarterback, esse pode ser um bom wide receiver aí para os anos seguintes para a NFL. E o Ryan Griffin teve destaque com seu touchdown, com suas 4 recepções, teve 7 targets o Ryan Griffin, aí praticamente dá para se dizer no garbage time, né? E acabou com 10,8 pontos em half PPR. Agora sim, passando para os jogos do domingo, tivemos a vitória no overtime do Baltimore Ravens, 34-31 sobre Minnesota. Lamar Jackson voltou a atuar bem, voltou a ter pontos importantes, passou das 120 jardas corridas, por isso foi um grande destaque na semana. Devonta Freeman foi o running back que mais contribuiu nessa semana, apesar de Le'Veon Bell ter touchdown, do Ricard, o fullback, também ter um touchdown. O Freeman foi o cara que foi mais acionado, que foi mais produtivo, e essa era a ideia quando a gente soube que o Latavius Murray estaria fora. O Tyson Williams, mesmo estando na partida, ele não pontuou, ele esteve em campo por 18% dos snaps, e podemos esquecer, se você ainda tenta alguma coisa, esqueça. No jogo aéreo, Marquise Brown, 116 jardas, 9 de 12 recepções para ele, boa partida, pontuação de wide receiver 1. O Mark Andrews um pouquinho atrás, mas teve 10 bolas na sua direção. O Rashad Bateman, que era um cara que vem tendo algumas oportunidades nesse jogo, não foi tão relevante, aí pontuação de wide receiver 3 para ele. Do lado dos Vikings, Kirk Cousins também teve uma atuação boa nessa partida, apesar de um jogo difícil, o time dominou por certa parte do jogo, né? Parecia que os Ravens não iam conseguir dar a volta por cima, conseguiram e viraram no overtime. Dalvin Cook passou das 100 jardas, 122 jardas de scrimmage, né, para ele, mas não conseguiu aí pontuar também. Foi um running back 1, mas não foi um grande diferencial, tanto que teve menos pontuação, por exemplo, que o próprio Devonta Freeman, que estava do outro lado. A gente teve também um destaque para o Justin Jefferson novamente. O Thielen foi um desastre, se não fosse o touchdown que ele marcou, apenas 2 recepções em 7 targets para ele. O Justin Jefferson teve 3 recepções apenas, mas contribuiu com 69 jardas e mais um touchdown, tendo pontuação de wide receiver 1 com apenas 15 pontos e meio, para ver como essa semana foi, assim, bem atípica, poucos pontos, né? O próprio Tyler Conklin, que se esperava ter uma semana boa, teve 5 de 7, 45 jardas, se tivesse um touchdownzinho, poderia estar entre os melhores tarentes na semana. E o New England Patriots em mais uma vitória, dessa vez a vítima foi o Carolina Panthers, 24-6, não podemos destacar quarterbacks nessa partida, porque ambos foram horríveis. Mac Jones, mesmo vencendo, e protagonizou também uma cena bem chata, né? Ele deu um rapa ele segurou a perna do Brian Burns e depois ele fez uma tesoura, vamos dizer assim, uma rasteira, travando o pé dele. Ele acabou se machucando, o Brian Burns. Uma jogada bem feia do Mac Jones, né? A gente espera que pelo menos aí um pedido de desculpa no mínimo
no mínimo, se ele não for, não tiver nenhuma sanção aí por parte da NFL. Acho que é difícil, mas pode ser que aconteça. Ramondre Stevenson teve uma boa partida. Foram 10 carregadas, 62 jardas, 2 recepções para 44 jardas, mostrou coisas bem interessantes. Damian Harris teve um touchdown, mas em 15 carregadas teve uma média apenas de 2 jardas por carregada, bem abaixo daquilo que ele vinha tendo nas outras partidas. No jogo aéreo a gente já tinha destacado que não seria interessante escalar o wide receivers nessa partida, tanto que o Aguilar saiu sem target. O mais acionado acabou sendo, no jogo aéreo, o Hunter Henry, né? O mais acionado não, né? O mais acionado foi o Kendrick Bourne, mas o que mais pontuou acabou sendo o Hunter Henry pelo touchdown, né? São aí quantas semanas já com touchdowns seguidos? Na semana passada, desculpa, ele não teve, mas ele vinha de 4 semanas com touchdown, então nas últimas aí 6 semanas são 5 touchdowns pro tight end do New England Patriots. Do lado dos Panthers tivemos o retorno do Christian McCaffrey, 14 carregadas para ele, 52 jardas, 4 recepções para 54 jardas e um fumble, que acabou tirando ele aí de uma pontuação de running back 1 no seu retorno. A gente era um esperado, muita gente me pediu, né? E agora, Chuba Hubbard, Christian McCaffrey, cara, nesse time dos Panthers é assim, Christian McCaffrey jogou, esquece os outros running backs, não tem papo. No jogo aéreo tivemos um DJ Moore com 2 carregadas para 14 jardas, mas 3 recepções em 7 tentativas para ele, um bust. O Robbie Anderson segue sem produzir, então terrível. Tivemos o retorno do Terrace Marshall, mas também não agarrou a única oportunidade que teve. Passando para um outro jogo, tivemos uma boa vitória dos Browns, 41-16 sobre os Cincinnati Bengals. Baker Mayfield fez o feijão com arroz, 14 de 21 passes completados, 218 jardas e 2 touchdowns para ele. Não teve uma pontuação assim lá tão boa, mas esteve aí dentro dos 12 melhores na semana. Nick Chubb, esse sim, né? Outro running back que quebrou a banca. Foram 14 carregadas, 137 jardas, 2 touchdowns e mais 2 recepções para 26 jardas. O fumble nem atrapalhou tanto assim sua pontuação. No jogo aéreo, Donovan Peoples-Jones fez um touchdown maravilhoso, longo, acabou com 2 recepções apenas, mas 86 jardas e um touchdown, lidera uma pontuação aí de wide receiver 1 nesta semana. Jarvis Landry acabou ficando para trás, apesar de ter até mais recepções do que o Donovan Peoples-Jones. E o David Njoku agarrou um touchdown, teve aí suas pontuações nessa semana, mais uma vez, não como ele teve em umas outras semanas atrás ali, mas conseguiu ser pelo menos relevante, ser um tight end 1 na semana. Do lado dos Bengals, desastre pro Joe Burrow, né? Até teve gente que me perguntou sobre Joe Burrow, eu achei que ele teria uma boa partida, me desculpe se você apostou no Joe Burrow, mas realmente foi uma semana bem complicada. Joe Mixon não, né? Joe Mixon, apesar da equipe estar atrás, fez 2 touchdowns, recebeu 5 bolas, 46 jardas, mais 64 jardas em 13 carregadas, uma ótima pontuação de running back 1, 25 pontos e meio em half PPR. No jogo aéreo, Ja'Marr Chase, que era, se eu não estou enganado, minha aposta da semana, Ja'Marr Chase era minha aposta da semana, beleza. Não foi bem, não deu, dessa vez não foi bacana para ele a semana, acabou ficando aí para trás, acabou não tendo uma pontuação boa, e eu estou me perdendo aqui com minhas planilhas. Espera, só um minutinho. Vai ficar gravado. Aí, arrumei. Fui olhar, ver se ele era minha aposta aqui, abri a planilha, não achava mais a planilha das pontuações aqui na semana. No jogo aéreo tivemos um destaque maior pro T. Higgins nesse jogo, 6 de 8, 78 jardas, mas também aí apenas wide receiver 2 por Higgins. Passando para o outro jogo ali, esse jogo sim foi maluco também, né? Denver Broncos 30-16, esse jogo chegou a estar 30-0, se eu não me engano. Teddy Bridgewater comandou a vitória bem, né? Fez o básico também, outro feijão com arroz bem feito, mas esse teve uma pontuação de quarterback 1. O Dak Prescott também teve pontuação de quarterback 1, mas tudo em garbage time, né? Acertou 19 de 39 passes completados, 232 jardas, 2 touchdowns, uma interceptação, mais 2 carregadas para 16 jardas e uma conversão de 2 pontos para ele. Praticamente tudo isso aqui no garbage time, né? De repente a interceptação foi mais cedo. Do lado dos Broncos, né, tivemos mais uma vez Melvin Gordon e Javonte Williams dividindo carregadas. Javonte passou das 100 jardas, Melvin Gordon não, mas chegou às 95 jardas de scrimmage o Melvin Gordon, mas o touchdown lhe deu uma pontuaçãozinha maior, uma pontuaçãozinha de running back 1 na semana. Do lado dos Cowboys, Ezekiel Elliott não chegou lá, não teve pontuação de running back 1, Tony Pollard também abaixo, né, até teve uma jogada interessante num retorno, se eu não estou enganado, mas não teve uma pontuação aí tão boa.
Jogo aéreo, Denver Broncos teve um Tim Patrick num dia iluminado, 4 de 5, 85 jardas e um touchdown. Para ele, pontuação de wide receiver 1, mesmo com Jerry Jeudy, mesmo com Courtland Sutton, que acabou sendo também um bust na semana, né? O Jeudy até não foi tão mal assim, né? Mas o Sutton, uma recepção, 9 jardas, e essa recepção valeu uma conversão de 2 pontos, senão teria sido pior ainda. Muita gente apostou no Okwuegbunam, o Albert O, como muita gente chama, né? Para não falar Okwuegbunam. Nem sei se é essa, assim como se fala, né? Mas o Albert O, na saída do Noah Fant, teve muita gente correndo atrás, mas não foi relevante. Do lado dos Cowboys, jogo aéreo, teve Malik Turner. É isso mesmo, tem que até olhar se é o Malik Turner. Exatamente, Malik Turner. Ele jogou nos... Ele era do Seattle. Sim, ele era dos Seahawks. Está nos Cowboys agora, 5 de 7, 33 jardas, 2 touchdowns para o Turner. A Mari Cooper mal, CeeDee Lamb mal. E o Cedric Wilson, que até parecia que poderia ter uma oportunidade, apareceu um tal de Malik Turner e acabou com a oportunidade dele. Dalton Schultz, por outro lado, não foi tão mal, mas também não teve pontuação de tight end 1 na semana. Desastre para os Cowboys, que podiam abrir ainda mais nessa fraca NFC East. O Buffalo Bills fez aí o desastre da semana, um dos desastres da semana, mas acredito que o pior deles, né? Ninguém esperava a vitória do Jacksonville Jaguars, 9-6. Tem algo a destacar nesse jogo, produção? Eu nem tenho produção, né? Sou eu mesmo, mas tem algo a destacar? Tem algo a destacar sim. Não vamos falar de Josh Allen, não vamos falar de Trevor Lawrence, nem dos running backs. Inclusive tivemos Zach Moss saindo aí com concussão. O Carlos Hyde até tentou, né? Mas não conseguiu. O Singletary teve pontuação de running back 3 apenas, com seus 9.4 pontos. Um destaque maior para o Stephon Diggs, 6 de 8, 85 jardas. O Emmanuel Sanders apareceu bem também. Os 3 wide receivers, né, Cole Beasley, também os 3 com pontuaçõezinhas aí bem mais ou menos, não foram tão mal, mas também nada demais. Laviska Shenault segue sendo um bust na temporada, Marvin Jones não conseguiu colaborar. Agora, o Dan Arnold é um nome que assim, chama atenção, né? 4 de 7, 60 jardas pro tight end, pontuação de tight end 1, o tight end do Jacksonville Jaguars nesse jogo aí que... coitada da bola nesse jogo, com apenas 15 pontos no jogo do Buffalo Bills, sem touchdown. Eu não lembro quando é que foi a última vez que não teve touchdown no jogo dos Bills. Olha, nessa temporada, vamos ver aqui, o Josh Allen... Sleeper, me ajuda, Sleeper, passando a bola. O Josh Allen tinha feito apenas um touchdown na semana 1, depois 2 ou mais. Em 2020... por 2 vezes ele não lançou touchdown, mas ele fez touchdown terrestre. Então a última vez tinha sido na semana 7 contra os Jets em 2020, que o time não tinha, que tinha saído sem aí touchdown de uma partida, pelo menos na verdade touchdown do Josh Allen. Daqui a pouco teve touchdowns corridos nessa semana 7. Dá uma olhadinha no Devin Singletary aqui, vamos ver. Me ajuda, Sleeper. Não fecha, Sleeper. Se vocês acompanham lá no Twitter, eu canso de reclamar do Sleeper, porque é a melhor plataforma que tem e tá, assim, decepcionando esse ano com nós brasileiros. Mas vamos seguir aqui. Devin Singletary, semana 7 do ano passado, ele não teve touchdown. E o Zach Moss? Será que o Zach Moss teve? Semana 7 de 2020. Semana 7 não teve touchdown, então só se teve alguma jogada engraçadinha aí de corrida de outro wide receiver, alguma coisa assim, senão eles saíram também sem touchdown naquela partida. Até vamos olhar aqui, né? Por que não? Jets, Bills, semana 7 de 2020. Vamos perder um tempinho aqui. Foi um jogo em que os Bills venceram por 18-10. 18-10 foi o jogo onde o Tyler Bass fez 6 field goals. Se eu não me engano. Foi o Tyler Bass, né? Até vamos olhar aqui se foi ele mesmo. Mas teve um jogo assim. Não, este. Tyler Bass, vamos ver. 2020. Sleeper. Aí tu quer me quebrar. Fechou de novo aqui. Essa porcaria. Vamos ver. Aqui, Tyler Bass. Me ajuda que eu te ajudo, cara. Me ajuda que eu te ajudo. Tyler Bass 2020.
New York Jets, exatamente. 6 field goals de 8 field goals tentados pelo Tyler Bass nessa semana 7 de 2020, que deu a vitória para os Bills. Foi a última vez que eles tinham saído de um jogo sem um touchdown. Então aqui seguindo, né, esse jogo foi um desastre, mas a gente trouxe um pouco de história aí para dar uma equilibrada. Miami Dolphins 17-9 sobre Houston Texans. Jacoby Brissett, que eu não quero falar dele. Myles Gaskin teve 20 carregadas nessa partida, 34 jardas apenas nas 20 carregadas, mas teve um touchdown nessas 20 carregadas e 6 recepções para 23 jardas, por isso teve uma pontuaçãozinha aí de running back 2. No jogo aéreo, Jalen Waddle segue tendo um volume espetacular, né? Foram 8 recepções para 10 bolas na sua direção e 83 jardas. Não teve uma pontuação tão grande porque faltou o touchdown. O Mike Zick fez alguns lances plásticos, mas acabou ficando fora do grupo aí dos 12 melhores tight ends na semana. Do lado de Houston, Tyrell Taylor também não teve um retorno bom, como vinha tendo antes da lesão. O jogo terrestre segue sendo uma bobagem completa. O David Johnson foi quem mais pontuou, mas 5,5 pontos, half PPR apenas. Brandon Cooks, que se tinha muita expectativa, acabou com 6 de 13, 56 jardas. Então, podemos dizer que foi um bust com essa pontuação apenas de wide receiver 3 dele. E o restante do time nada demais, né? Alguns pontinhos pro Collins, pro Conley, pro Amendola, mas nada de relevante também entre os tight ends. Passando para um outro jogo que tivemos a grande vitória do Atlanta Falcons sobre o New Orleans Saints. Matt Ryan teve uma semana espetacular, 23 passes completados de 30, 343 jardas, 2 touchdowns, 5 carregadas para 8 jardas e um touchdown corrido para o Matt Ryan. Ele alimentou bem aí os jogadores. Não tivemos destaque no jogo corrido, né? Mike Davis, eu já havia alertado vocês, não escalem Mike Davis nessa semana, nem pagando. O Patterson segue tendo uma boa pontuação. Se você considerar ele um running back, foi um running back 1. Se considerar o wide receiver, foi o wide receiver 1, com seus 15,6 pontos em half PPR. Mas o grande destaque mesmo foi o Olamide Zaccheaus. 3 de 3, 58 jardas, 2 touchdowns para ele. Um dos melhores wide receivers na semana. Russell Gage apareceu, isso é uma notícia boa, né? 7 de 8, 64 jardas. A pontuação não veio, pontuação de wide receiver 2 apenas, mas ele estando envolvido já, assim, dá uma animada para quem ainda guardou o Russell Gage aí no elenco. E o Kyle Pitts, 3 de 7, 62 jardas, mas 3 de 7, Kyle Pitts. Dava para fazer um pouco mais, né? Do lado dos Saints, tivemos Trevor Siemian sendo o dono da bola, o dono do campinho. Não teve uma pontuação relevante no Fantasy, em pontuações normais, né? Lá no Scott Fishbowl ele teve mais pontuação, porque lá tem pontuação por first down. Em pontuações comuns, em pontuações padrão não tem. Alvin Kamara foi um destaque, 13 carregadas, 50 jardas, 1 touchdown, mais 4 recepções para 54 jardas, então passou aí das 100 jardas de scrimmage. Tivemos o Mark Ingram correndo 9 vezes com a bola, recebendo 5 passes, recebeu mais bolas que o Alvin Kamara, mas não teve uma pontuação sim tão relevante. Marquez Callaway, se não fosse o touchdown, teria sido irrelevante. O Kenny Stills também, aí somados os dois tiveram 11 targets, mas apenas 5 recepções e passando aí pouco mais das 50 jardas cada um. Deontay Harris foi quem mais recebeu bolas nesse ataque, né? 6 recepções em 8 tentativas para 52 jardas, mas também pontuaçãozinha aí apenas de wide receiver 3. Adam Troutman, 4 de 7, 47 jardas, segue ainda não conseguindo ser relevante no nosso Fantasy Football. Passando para outro jogo, tivemos a vitória do New York Giants, 23-16 no Las Vegas Raiders, que até vinha bem, mas aí os Giants conseguiram vencer. O Daniel Jones não foi destaque na partida, só passou para 110 jardas nessa partida aqui. O Devontae Booker sim, né? Devontae Booker ainda sem o Saquon Barkley, 21 carregadas para ele, 99 jardas, 3 de 3 para 23. Não teve touchdown, mas teve pontuação de running back 1 mesmo sem o touchdown. Jogo aéreo ineficiente, assim como o Daniel Jones, né? Acabou não surtindo efeito, mas tivemos destaque com o Evan Ingram, 3 de 3, 38 jardas e um touchdownzinho para ele, 11,3 pontos em half PPR. Quem teve mais pontos que ele nessa partida e na posição de tight end foi o Darren Waller, 7 de 11, 92 jardas para o tight end, tendo aí voltando a ter um pouquinho de pontuação, ele que atualmente é o 5º em PPR e é apenas o 9º em Standard, então não está fazendo aquela temporada que se esperava, mas segue tendo volume e segue sendo aí um cara importante para os Raiders. Derek Carr não conseguiu pontuar, 2 interceptações, mais um fumble,
3 turnovers na conta dele e apenas um touchdown. Quase 300 jardas, ok, mas apenas um touchdown. Lideram aí uma pontuaçãozinha bem fraca na semana. Kenyan Drake teve 4 carregadas para 30 jardas, mas 6 recepções para 70. Então teve mais pontuação, inclusive, que o Josh Jacobs, sendo quase um running back 1, né? Quase que eu fui enganado aqui pela pontuação. Mas não, ambos foram running backs 2 nessa semana. Tivemos sem Henry Ruggs nessa semana, né? Destaque para o Hunter Renfrow, 7 de 9, 49 jardas, um touchdown e um fumble para ele, mas aí uma pontuaçãozinha bem interessante pro Renfrow. Quem apostou no Zay Jones e no Bryan Edwards não se deu bem. O Zay Jones até recebeu uma bola, né? 20 jardinhas para ele, mas o Bryan Edwards segue mal, 0 de 4 para ele. Outro jogo, esse jogo sim foi mais disputado, né? Pelo menos assim, os Eagles caindo de pé tá bom, né? Não tenho problema quanto a perder, tenho problema quando o time joga muito mal, né? Nesse caso não jogou tão mal assim, mas os Chargers jogaram melhor, tiveram um Justin Herbert que completou 32 passes em 38 tentativas, né? Na semana passada o Derek Carr teve uma pontuação, uma porcentagem de passes completados na outra semana 7, desculpe. Teve uma ótima porcentagem de passes completados. Do lado dos Eagles, o Jalen Hurts não teve mais, faz 2 semanas que não tem uma pontuação interessante. Teve pontuação de quarterback 1, mas apenas 16.68, não sendo relevante. 162 jardas, um touchdown para ele, mas as 62 jardas de corrida em 10 tentativas foram o que deu aí um pouquinho mais de pontos. No jogo corrido, a gente já esperava que o Austin Ekeler teria dificuldades. E realmente teve, né? Em 17 tentativas foram apenas 59 jardas. Pontuação de running back 3 para o Ekeler na semana. Mas em compensação, o jogo aéreo que vinha sendo uma arma boa para os Eagles, acabou sofrendo com Keenan Allen. 12 recepções em 13 tentativas, 104 jardas para o Allen. O Mike Williams ficou um pouco para trás, mas fez uma recepção bem bonita, longa, né? Agora, destaque mesmo foi para os tight ends. O Stephen Anderson deitou e rolou na defesa, teve 4 recepções para 39 jardas, um touchdown. Tivemos 3 tight ends, 1 nesse jogo. Eu já tinha comentado no podcast semana passada, né, que os tight ends nessas partidas aqui, eles poderiam se destacar. O Goddard não se destacou, mas os tight ends dos Chargers, Parham saiu com um touchdown, o Jared Cook foi o pior, teve 4 de 4, 48 jardas e uma conversão de 2 pontos, então todos os tight ends pontuando do lado aí dos Chargers. Do lado dos Eagles, tivemos um Jordan Howard tendo 17 carregadas, 71 jardas, um touchdown para ele, pontuação de running back 1. Kenny Gainwell teve uma pontuação aí de 6.3, maior do que Boston Scott, que teve apenas 4 em half PPR. O touchdown ajudou, mas apenas 2 carregadas. Não se deixe cair por essa situação do Gainwell. Deve continuar esse backfield rodando com Howard e Scott. Destaque maior para o Howard, que assim, ele não é um running back ruim, né? Nunca foi. Eu acho só que ele, de repente, é mal utilizado diversas vezes. Esse é um dos grandes problemas do Howard. E no jogo aéreo, tivemos o grande jogo do Devonta Smith. É isso? O melhor jogo do Devonta Smith na temporada. 5 de 6, 116 jardas. Um belo touchdown pro Devonta Smith. Vamos torcer para que ele continue nesse ritmo, né? Eu botei ele no banco em todas as ligas que eu tinha ele. Eu não confiei nele. Mentira, eu acho que tem uma liga que eu escalei ele. Por falta de opção. Vamos ver. Uma liga Superflex Dynasty. Eu não escalei ele nem nessa. Eu fui de Renfrow, de Cooper Kupp, de Jacoby Myers. Eu fui até do Jacoby Myers antes dele, para ter uma ideia de como que eu tava pistola com o Devonta Smith nessa semana. Ainda bem que pelo menos nessa aí eu vou vencer meu adversário, né? Menos mal. Seguindo aqui, vamos ver aqui outros destaques. Só para finalizar, né? O Jalen Reagor, ele não é um wide receiver da NFL. Uma recepção para menos, 6 jardas. Eagles, apostem mais no Quez Watkins. Ele é mais wide receiver do que o Jalen Reagor, que é um terror. Ele é ruim. E trata mal os torcedores, só para avisar. Dallas Goedert, então, como eu falei, não teve uma pontuaçãozinha boa. 3 de 6, 43 jardas apenas pro tight end dos Eagles. Seguindo, tivemos a vitória do Kansas City Chiefs. Tivemos o estreia do Jordan Love, né? Muito cru ainda. Ele parece um calouro, pelo amor de Deus.
Caramba. Não sei, hein, Packers, não sei. E gostaria de dar os parabéns para quem defendeu o Aaron Rodgers. Vai afundar os Packers se ele ficar mais uma semana fora. Os Packers vinham bem e deu tudo isso aí. Parabéns pro Aaron Rodgers. Então o Jordan Love teve uma pontuação ruim. Destaque do jogo terrestre foi pro A.J. Dillon com pontuação de running back 2, né, em 8 carregadas, fez 46 jardas e teve 4 recepções para 44. O Aaron Jones foi um desastre na semana. Allen Lazard acabou saindo com alguns pontinhos pelo touchdown de 20 jardas que ele teve, mas apenas essa recepção, pontuação de wide receiver 3. O Davante Adams nem wide receiver 3. Foram 6 passes completados na direção dele em 14 alvos. 14. Foi uma das melhores marcas dele na temporada, se eu não me engano. Ele teve jogo com 18 targets e 16 targets com Aaron Rodgers, mas esse com 14 também foi um absurdo e foi o que ele menos produziu, né? Nos outros jogos foram 12 recepções e 11 recepções, num jogo até 206 jardas contra os Bengals. Nenhum outro destaque, né? Nem Randall Cobb, o Marcus Valdes-Scantling voltou, mas também não foi relevante. Enfim, Jordan Love ainda é muito cru para a NFL. Se vai ter uma oportunidade um dia, é cedo ainda para dizer, mas ainda bastante cru. Kansas City Chiefs, de um Patrick Mahomes que segue sendo um desastre. Apesar de tudo, ele é o 6º quarterback na temporada, porque ele teve um início muito bom, mas nas últimas 3 semanas foram 6.74 pontos contra Tennessee, 14 contra os Giants, agora 10.44 contra uns Packers que até lutaram. Darren Williams teve pontuação de running back 3 apenas em 19 carregadas, foi o cara que mais teve oportunidades. Quem correu atrás do Derrick Gore teve motivo para mim não levantar esse nome dele aqui, tá? Assim, com tanto fervor, eu acho que até comentei sobre ele, eu nem comentei porque não valeria a pena. Tyreek Hill abaixo, né, um bust na semana, uma carregada para menos 4 jardas, 4 de 11, 37 jardas apenas pro Tyreek Hill. Muito obrigado, me ajudou bastante aí em liga que eu precisava do Hill. Acho que vou perder as duas, se eu não me engano, que eu tenho o Tyreek Hill. Vou ir pra vala nas duas. Travis Kelce, por outro lado, foi quem melhor pontuou nesse ataque, né, 15.3 jardas no ataque. Melhor jogador do ataque. Melhor jogador do jogo, inclusive. 5 de 8. 68 jardas e um touchdown. Aí pro Kelce. Arizona Cardinals 31 com Colt McCoy. 17 San Francisco 49ers. Apesar dos 17 pontos do San Francisco 49ers, o Jimmy Garoppolo fez uma boa partida no Fantasy. Foram 20.34 pontos para ele. No jogo corrido, se vocês, assim como eu, esperavam, Jeff Wilson se deram mal. Seguiu Elijah Mitchell. 8 carregadas apenas, ok. 36 jardas, ok. Mas 5 de 5 recepções deram uma pontuaçãozinha um pouquinho melhor aí pro Mitchell. Quem escalou não ficou tão bravo como quem escalou, assim como eu, Jeff Wilson. Brandon Ayuk teve seu melhor jogo da temporada, uma carregada para menos 2 jardas, mas em compensação 6 de 8, 89 jardas, um touchdown, mais um fumble também para ele, mas aí pontuaçãozinha no limite de wide receiver 1, esteve entre os 12 melhores. Deebo Samuel, ativado para a partida, teve 5 de 9, 63 jardas, não teve tanta relevância assim. A notícia boa é que o George Kittle voltou bem, né? 6 de 8, 101 jardas, passou das 100 jardas, um touchdown, um fumble também, mas aí voltando a pontuar, ele que ficou de fora das últimas 3 partidas, teve mais uma semana de bye nesse meio tempo aí, então muito bom ver o George Kittle voltando nesse nível. Colt McCoy conseguiu levar o time para a vitória, mas destaque foi do James Conner, né? 21 carregadas, 96 jardas, 2 touchdowns, mais 5 recepções para 77 jardas, um touchdown e um fumble. James Conner, o que você está fazendo, James Conner? Pelo amor de Deus. Falei que ele era oitavo, na verdade. Oitavo eu acho que deve ser em half PPR, né? Em standard ele é o 6º melhor e o 12º em PPR, tendo aí 77% dos snaps depois que o Chase Edmonds saiu logo na primeiro snap. Eu acho que ele teve uma carregada e já saiu do jogo. E o Eno Benjamin teve 9 carregadas para 39 jardas e um touchdown, mas ainda tem um pezinho atrás. Eu acho que o time vai full James Conner, como foi nesse jogo e como deu certo nesse jogo. Destaque no jogo aéreo para o Christian Kirk, né? Um passe completado para 33 jardas, 6 de 6 para 91. Os outros jogadores não tiveram destaque, né? Tivemos até um Wesley. Eu acho que ele fez um touchdown que voltou. O Antoine Wesley. 7.7 pontos em half PPR.
pontuação de wide receiver 3 para o Wesley. E o Zach Ertz não teve uma pontuaçãozinha boa nessa semana, 3 de 5, apenas 27 jardas. Pro tight end, Sunday Night Football para fechar, 28-16 Tennessee Titans sobre os Los Angeles Rams. Em Los Angeles, Ryan Tannehill e Stafford fizeram praticamente a mesma pontuação, em pontuação padrão de quarterbacks, não foram aí destaque na partida, né? O Adrian Peterson foi quem mais carregou bolas do lado de Tennessee na saída do Derrick Henry, uma coisa a se observar, e realmente aqui sim deu a lógica, né? O Adrian Peterson com mais carregadas do que o Jeremy McNichols. O Deontay Foreman até apareceu bem em algumas jogadas, terminou aí com 29 jardas e 5 carregadas, mas eu acho que ainda vai seguir sendo Adrian Peterson, bem sincero. A.J. Brown teve uma semana bem abaixo do que vinha tendo, 5 de 11, 42 jardas, né? Muitos drops novamente. Julio Jones foi um cara mais confiável, mas apenas 4 de 4, 35 jardas. Nenhum dos dois wide receivers tiveram ao menos entre os 36 melhores na semana. Geoff Swing vem sendo um destaque positivo. O tight end teve 4 de 4, 29 jardas e mais uma vez touchdown. Já tinha tido um touchdown na semana passada, onde ele também teve 4 recepções. Então, de olho aí no tight end do Tennessee Titans, já que o Anthony Firkser vem sendo um bust na temporada, ele era um possível sleeper. Do lado dos Rams, né, o Stafford, como já falei, foi um desastre. Darrell Henderson também não teve aquela pontuação que vinha tendo, 11 carregadas para 55 jardas, 3 recepções para 3 jardas apenas por Henderson. Sonny Michel teve mais pontos que ele, né, pontuação quase de running back 2, com o touchdown que ele encontrou no final da partida, se não me engano, foi bem no finzinho. Inclusive no segundo quarto o Darrell Henderson saiu da partida, né, com uma lesão no tornozelo e depois voltou. Cooper Kupp foi o maior pontuador por parte dos Rams, tirando o Matt Stafford, que teve 0.6 a mais, mas ok. 11 de 13, 95 jardas. Robert Woods teve 7 de 10, 98 jardas. O Cooper Kupp acabou tendo uma pontuaçãozinha entre os 12 melhores, o Robert Woods quase lá, mas teve uma pontuaçãozinha boa também. O Van Jefferson, que ficou um pouco atrás pelos drops, né? Foram 13 de 7, 41 jardas pro Jefferson. E o Tyler Higbee teve 10 bolas na sua direção, mas agarrou apenas 50% delas para 51 jardas, não esteve entre os melhores tight ends dessa semana. Vamos falar então de semana 10, com streaming de quarterbacks e de defesas. Streaming de quarterbacks e de defesas. Semana bem complicada, tá? Já vou avisando. Bem complicada para streaming, tanto de quarterbacks como de defesas. Eu diria assim que tem um nome desses, todos esses 6 entre jogadores e elencos que eu vou falar que é o único que eu tenho confiança, que é o Matt Ryan, quarterback dos Falcons, que enfrentam os Cowboys fora de casa. Os Cowboys já tiveram problemas aí com os Broncos, e eu acho que o Matt Ryan é um nome bem interessante, disponível em mais 50% das ligas do NFL.com. Um outro nome que foi bem contra esses Cowboys e que pode ter uma oportunidade contra os Eagles é o Teddy Bridgewater. Ele enfrenta em casa o Philadelphia Eagles, que assim até incomoda um pouco, mas na última semana aí teve na última contra os Raiders também abriu a porteira para os quarterbacks, tiveram bons números em cima dessa defesa dos Eagles. E um outro cara, Jimmy Garoppolo, que mesmo no confronto difícil contra os Cardinals, teve pontuação de quarterback 1, enfrenta os Rams, que não é uma defesa tão fácil também, né? Por isso que eu digo que esses nomes são bem complicados de se escalar. Mas que tem uma possibilidade aqui de ter seus pontinhos aí, já que ele teve na semana passada, que eu achava, inclusive não destaquei ele como streaming porque eu não confiava nele, mas nessa semana dá pra dar, eu acho, um votinho de confiança aí no Jimmy Garoppolo. Defesas então, minha ordem aqui, né? Matt Ryan primeiro disparado, depois o Teddy Bridgewater e depois o Jimmy Garoppolo. Defesas então, agora a gente tem a defesa dos Panthers, que enfrentam os Cardinals, que se tiver Colt McCoy, eu acho que é interessante, porque a defesa dos Panthers não é ruim. Teve lesão, mas tem uma secundária boa, teve interceptação na última partida, lei do ex, né? Interceptação aí do... me fugiu o nome agora. Do cornerback que era dos Patriots. Quando some
as palavras. É difícil. Seguindo, Browns, que enfrentam os Patriots fora de casa, também são uma opção, até pela questão do pass rush. Pode chegar no Mac Jones, que está jogando bem, mas é um calouro, então de repente a pressão chegue nele. E uma outra equipe, essa eu acho que é até interessante, mas eu tenho um pouco de medo porque os Eagles vêm sendo uma equipe que vem pontuando, por mais que não sejam tão efetivos, eles vêm tirando pontos do adversário. Então a equipe dos Broncos encaram esses Eagles em casa, mas que essa questão também do pass rush pode contribuir, tem uma secundária muito boa, e o Jalen Hurts não é o melhor passador da liga, né? Longe disso, bem longe disso. Na minha ordem seriam Browns, Broncos e Panthers, assim, eu gosto também dos Broncos entre essas opções, mas já adianto, são opções bem complicadas. Espero que você tenha outras opções com jogos um pouquinho mais fáceis para essa rodada 10 do Fantasy. Waivers da semana. Agora chegou aquele momento que você esperava, aquele momento dos waivers da semana. Então temos aí running backs, wide receivers e tight ends disponíveis. Começando pelos running backs, as melhores opções de running backs. Começo destacando Jordan Howard do Philadelphia Eagles. Não é a minha melhor opção dessas que estão aqui, mas ele vem tendo carregadas, vem tendo oportunidades, vem tendo opções, vem sendo uma opção na red zone. E foi bem 2 semanas seguidas, né? Então acredito que vai continuar tendo oportunidades. Encara nessa próxima semana uma boa defesa, que é a defesa dos Broncos. Mas, dadas as circunstâncias, dada a situação dos running backs, eu acho que ele é um bom nome. Um outro bom nome é o Devonta Freeman, do Baltimore Ravens. Se continuar sem o Latavius Murray, é claro, né? Com o Latavius Murray esse jogo já muda um pouquinho. Mas se o Latavius Murray seguir fora, ele passa a ser uma opção mais uma semana. Até porque o jogo é semana curta, né? Joga nessa quinta-feira e joga contra os Jets de novo? Não, é contra os Dolphins. Mas é uma partida aí que dá para ter destaque dos running backs. Adrian Peterson segue disponível aí em mais de 50% das ligas e você tem que pegar ele. Se não está disponível, pelo menos em todas as minhas ligas, o Adrian Peterson foi, tá? Então, é até engraçado que às vezes tem uns nomes estranhos assim no NFL.com que estão disponíveis. Daí tu olha em outras plataformas, às vezes também estão numa quantidade imensa, né? Um dos destaques dos wide receivers é o Elijah Moore, e até no Sleeper ele está disponível em mais de 50% das ligas. Então, imagina. Estava em 60% hoje quando eu olhei. Então, Adrian Peterson, mais uma opção aí de running back. Outra opção, essa é a minha favorita da semana. Pode ser que não esteja disponível, mas pode ser que esteja. Devin Singletary, do Buffalo Bills. É mais difícil que esteja, eu sei. Mas se tiver disponível, você tem que pegar. Até com essa situação do Zach Moss ter ido pro protocolo de concussão. Se ele for o dono das ações, aí quem sabe ele tem uma pontuaçãozinha aí de batendo num running back 1 na próxima semana. Nyheim Hines, que enfrenta do Indianapolis Colts, teve sua melhor semana nessa semana, depois de jogos bem abaixo mesmo, assim. Inclusive, deixa eu ver quem é que folga na semana 10. São os Giants. Giants, vamos ver. Bye Weeks NFL 2021. Não quero saber como é que funciona os bye weeks, eu quero só os times que estarão nas bye weeks. Semana 10, tem uma galera. Chicago Bears, Cincinnati Bengals. Nessa semana também tivemos 4 times. Nessa semana 10 será Chicago Bears, Cincinnati Bengals, Houston Texans e o New York Giants. Então, o Nyheim Hines eu acho uma boa opção, tá? Eu acho, eu sei que muita gente está com o pé atrás porque ele foi muito mal, mas ele deve estar disponível nos waivers justamente por essa situação. E ele é um cara que teve muito mais azar, na minha opinião, do que... não sei. E outra, Jonathan Taylor, né? E outra, para fechar, o jogo foi um massacre. Também tem esse detalhe. Mas é uma opção que às vezes precisando de running back aí é melhor do que outras que podem estar no seu elenco. Wide receivers, como já falei, Elijah Moore do New York Jets, fez uma partida da temporada, pode ter aí uma sequência de repente, foi muito bem, eu acho que
com uma conexão melhor com o Zach Wilson futuramente, pode se tornar um bom wide receiver, e ele é uma opção que deve estar disponível aí, tanto nas ligas da NFL.com como da do Sleeper. Um outro cara é o Deshaun Jackson, esse é mais para monitorar, né? Ele foi contratado pelo Las Vegas Raiders para, de repente, suprir aí a ausência do Henry Ruggs, com certeza para suprir, mano, se vai ser Zay Jones ou vai ser ele. Ele deve ter uma outra oportunidade, como ele teve até nos Rams, mas foi cortado. Então é um cara para você pegar, colocar no elenco e ver o que ele vai aprontar no próximo jogo dos Raiders. Donovan Peoples-Jones, do Cleveland Browns, tem uma participação parecida com o Deshaun Jackson, né? É um cara que vai ser um alvo no fundo de campo e que não vai ter tanto volume, mas se você acertar o jogo que ele sair com um touchdown ou sair com mais de 100 jardas, você vai ter uma boa semana aí no seu flex, por exemplo, com Donovan Peoples-Jones. Tem Patrick, mais uma vez, ele acho que foi um dos nomes que eu mais trouxe aqui nos waivers, né, de wide receiver. Foi o melhor dos recebedores nessa semana e é sempre uma opção aí pro seu flex. Van Jefferson do Los Angeles Rams, apesar de ter tido uma semana aí com oportunidades, mas abaixo, não conseguiu aproveitar as oportunidades, teve oportunidades. Então, dadas as circunstâncias, eu acho que é um jogador também que pode te colaborar para um flex. E para fechar, Brandon Ayuk do San Francisco 49ers, que foi dropado em muitas ligas pelo seu início terrível nessa temporada da NFL. Se ele está disponível, acho que daqui para frente pode ser que dê para dar um votinho de confiança no Brandon Ayuk, pelo menos que ele faça um restante de temporada melhor do que ele teve até aqui. E para fechar os tight ends, eu sigo com 2 nomes da semana passada. Um ainda joga essa noite, espero que não aconteça nada de mal com ele, é o Pat Freiermuth do Pittsburgh Steelers, vem tendo volume, e espero que seja um jogo bom, né, porque agora com jogos às 10h15 da noite, começa a ficar pesado o negócio. Pat Freiermuth, pode falar, ontem tu foi dormir no fim do jogo, né? Eu capotei no final do jogo, eu não vi o último drive dos Rams. Pat Freiermuth do Pittsburgh Steelers é uma opção, vem tendo volume. Com a saída do Juju, parece que foi o cara que mais aproveitou isso. E o Eric Ebron segue não tendo oportunidade, segue não conseguindo também aproveitar, como se tinha um pouquinho de expectativa com isso. Outro nome que eu já falei na semana passada e segue sendo um nome importante, segue sendo interessante, é o Dan Arnold do Jacksonville Jaguars. Vai seguir tendo seus volumezinhos, assim como o Pat Freiermuth. Acho os dois muito parecidos nas situações atuais. Prefiro o Freiermuth um pouco do que o Dan Arnold, mas é outro cara aí a observar. E um cara que chamou atenção pela segunda semana seguida com mais um touchdown, o Geoff Swain do Tennessee Titans. Outro cara aí para se analisar. Se você... Tyrant é aquela coisa, se tu faz streaming, tu precisa que o Tyrant saia com um touchdown, que ele vai te dar uma pontuaçãozinha aí, mais ou menos, na semana, não vai ser um bust. Praticamente é isso. Então esses 3 jogadores são jogadores, assim, com características diferentes, com pontuações diferentes, mas que podem ajudar o seu time no Fantasy Football. Certinho, esse foi nosso review da semana maluca, que foi a semana 9. Teremos mais uma edição na quarta-feira, já projetando a semana 10 do Fantasy Football, também com opções de trocas, que ainda tem ligas com trocas, né? A Super League, se você joga a Super League, essa é a última semana, então começou a rodada 10 na quinta-feira, acabou trocas. Então tem até quinta-feira para fazer trocas, se eu não me engano, ou é até a segunda, agora não me lembro, mas eu acho que até começou a rodada já não dá mais para trocar, ou é depois, agora não lembro. Se alguém eu nunca presto atenção nesses detalhes, porque eu tento trocar até a deadline. Quando fala que a deadline é a próxima semana, eu já não... Mas eu acho que é isso, né? Quando começa a semana, já não já fecha o mercado. Minto, é quando termina, né? Acho que é quando termina, sim. Que eu consegui fazer propostas sábados com uma liga que dizia que ia terminar na semana 9. Isso aí. Mas então, aproveitem as últimas oportunidades. A gente fala sobre trocas na quarta-feira. E vai ter também perguntas da galera. Então já vai preparando tua pergunta para a semana 10. Para aparecer aqui no podcast. Certinho? Uma boa semana a todos. Até a metade da semana. Um abraço.